Joe Biden toma medidas como sancionar colonos israelenses para melhorar a sua visão frente aos árabes americanos que não querem nem receber os seus representantes de sua campanha. Arábia Saudita e Índia realizam exercícios militares conjuntos. Primeiro-ministro húngaro recua e União Europeia consegue aprovar pacote de 50 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos confirmam que planos para respostas ao Irã já estão aprovados. Depois da vinheta, vamos discorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas sem mais delongas. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e este canal é voltado para questões de situações nevrálgicas entre nações, se é que você está me entendendo, que já estão ocorrendo e futuras que possam vir a ocorrer, mas claro que a gente torce aqui que não aconteçam, e também as principais eleições presidenciais do mundo. E lembrando que este ano vai ter as eleições presidenciais americanas e a cobertura já começou aqui no Geopolimono. Antes da gente começar a descorrer as informações, porque uma das ideias do canal é ir sem mais delongas direto ao assunto, eu te peço que deixe um like aqui nesse vídeo e também se inscreva aqui no Geopolimono se você já gostou da ideia do canal. E agora sim, chega de mais delongas e vamos descorrer essas informações, porque lá nos Estados Unidos o que está acontecendo? E isso tem a ver com a questão Biden. Lá está ocorrendo que os árabes americanos, que votam na sua grande maioria nos democratas, não estão gostando da postura do presidente Joe Biden em relação ao conflito Israel-Hamas. E aconteceu um fato, que inclusive eu noticiei no vídeo anterior, que simplesmente eles não quiseram nem um prefeito lá da cidade de Dearborn, que é um dos redutos mais importantes lá dos árabes, onde tem a maior concentração de árabes que habitam lá nos Estados Unidos, que moram nos Estados Unidos, ele simplesmente se negou a receber os representantes da campanha do John Biden. E nisso, o John Biden agora fez com que fossem colocadas sanções nos colonos palestinos, nos colonos israelenses que fizeram um tipo de retaliação aos palestinos lá na Cisjordânia. Eles colocaram sanções em relação financeira e também em relação a viagens aos Estados Unidos. Eles colocaram sanções, foi o que o John Biden ordenou no seu decreto executivo lá nos Estados Unidos. Isso antes dele viajar para a cidade de Michigan, né, que é um reduto árabe estado do Michigan, que é um dos redutos árabes lá nos Estados Unidos. E aí simplesmente ele foi fazer isso meio que para fazer um meio termo aí com os árabes, para ver se a postura dele, a visão dele frente à sua postura em relação ao conflito Israel-Hamas mude na perspectiva dos árabes que moram lá nos Estados Unidos. Vamos só discorrer um pouquinho da matéria aqui para você entender a questão, o teor aí deste decreto. O presidente Biden ordenou na quinta-feira amplas sanções financeiras de viagens aos colonos israelenses acusados de retaliações violentas aos palestinos na Cisjordânia. Um gesto contundente dirigido em partes aos eleitores árabes americanos nos Estados Unidos que expressam fúria com o apoio do presidente à guerra de Israel em Gaza. Biden autorizou as sanções com uma ordem executiva que vai além de uma diretiva emitida em dezembro pelo Departamento de Estado que impôs proibições de vistos a dezenas de colonos israelitas que cometeram atos de violência na Cisjordânia. As sanções serão inicialmente impostas a 4 israelitas que ficarão privados do sistema financeiro dos Estados Unidos e do acesso a quaisquer ativos ou a propriedades americanos. Eles também serão impedidos de viajar para os Estados Unidos ou de se envolverem em qualquer comércio com pessoas nos Estados Unidos. Essa aí é o teor da sanção, né, das sanções a esses 4 colonos. Inclusive, uma reportagem aqui da Arabia News também fala a respeito dessa questão. Essa foi a questão dos colonos, foi uma atitude, e outra atitude
é ele viajar lá para o estado do Michigan, né, que é um reduto dos árabes lá nos Estados Unidos, para tentar aí melhorar a sua visão em relação a eles, já que eles não estão satisfeitos com essa posição do apoio ao conflito lá na faixa de Gaza. Será que isso vai surtir efeitos aí? O Biden vai aliviar sua barra com os árabes lá? Ou isso indica que as eleições podem estar perdendo? Porque foi feita uma pesquisa, pode estar perdidas, perdão. Porque foi feita uma pesquisa que apontou que muitos dos árabes que moram lá nos Estados Unidos ou simplesmente nem vão sair de casa ou optam por votar em outro candidato com menos expressão até mesmo. Até mesmo para não votar no Trump, né? Que com certeza não é a segunda opção deles. Então essas são as notícias lá do Biden. Agora falando em eleições, eleições e votação, vamos falar na questão da votação lá da União Europeia para que fosse liberado 50 bilhões de euros para a ajuda à Ucrânia, que o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, simplesmente tinha vetado e ele derrubou esse veto, fazendo com que o pacote fosse aprovado unanimamente. Era o último empecilho para que isso fosse realizado, né, que esse dinheiro conseguisse ser repassado para a Ucrânia, era esse empecilho aí desse veto do Orbán, que é um pró-Putin, né, dentro da União Europeia, a princípio, como acusam ele. Ele é também acusado de extremista de direita, mas a gente sempre pondera isso porque geralmente quem não concorda muito com a ideia do contrário geralmente é chamado de extremista, e eu falo isso de ambos os lados, tá? Mas eu vejo que do centro-esquerda, esta retórica ela é mais forte, né? Agora, simplesmente você não concordou com um termo do que eles acham certo, você já é de extrema. Eu acho um exagero como eles abordam isso, mas é uma estratégia que funciona. Por isso que eles usam bastante. Então foi aprovado. Esse dinheiro não vai fazer com que essa questão bélica, que esse dinheiro vá para as questões bélicas, porque não é um intuito disso. Esse dinheiro tem o intuito de fazer com que as estruturas da Ucrânia melhorem, né? Que sejam refeitas, que o país volte, né, a se reerguer aí estruturalmente. Esse dinheiro não vai para as questões bélicas. As questões bélicas da Ucrânia, eles esperam esse apoio vindo dos Estados Unidos aí, e preocupa bastante as autoridades lá da Ucrânia, caso eles não venham, né? E já que falar em questões, né, bélicas, vamos falar aí a respeito dessa questão da Índia e Arábia Saudita realizando pela primeira vez aí exercícios militares conjuntos, que a princípio é bem pequeno esse exercício. Eu vou ler aqui um pouquinho da reportagem. O Ministério da Defesa indiano anunciou esta semana que iniciou um exercício militar conjunto ao lado da Arábia Saudita denominado Sada Tansig. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ou, vamos traduzir aqui, para sempre em coordenação. Forte, hein? Previsto para decorrer até 10 de fevereiro. O evento é o primeiro do gênero, unindo o exército da Arábia e o da Índia. A Índia escolheu os exercícios nos estados da Rajastão, no norte do país, que faz fronteira com o Paquistão, e acolhe um complexo militar utilizado para treino em terreno desértico. Os exercícios são pequenos. O Ministério da Defesa da Índia afirmou que cada país está enviando 45 militares das forças terrestres reais sauditas e do exército indiano. Embora as duas nações tenham participado de exercícios navais no passado, a missão, né, a SADA, representa uma elevação significativa da cooperação em defesa e indica que Riad e Nova Delhi estão a procurar expandir dramaticamente a sua amizade para além da cooperação econômica e tecnológica, que é a área que eles já têm acordos, e agora eles querem aí estender aí para as questões bélicas. Será que isso tem a ver com a questão
dessa escalada aí nevrálgica que está acontecendo lá no Oriente Médio? Será que isso não é um pano um pano de fundo só para esconder o real intuito que seria uma preparação para um possível conflito? Deixa teu comentário aí. Lembrando que a gente já trouxe aqui no canal reportagens falando da questão da Polônia, que está se ficando, né, mais bélica, assim como também a questão da Alemanha, ambas também fazendo acordos, como eu trouxe no vídeo de ontem, esse corredor que eles criaram lá próximo à Rússia para fazer o transporte de materiais bélicos. Também os Países Baixos também estão nesse acordo. Então, será que isso também não tem a ver, né? Pô, a primeira vez que eles estão realizando. Por que antes eles já não faziam isso, né? Enfim, por que agora eles começaram a fazer isso? Então, são questões que surgem. É por isso que deixa seu comentário. Você acha que isso é uma coisa normal, tranquilo? Lembrando que a Arábia Saudita né, tem situações nevrálgicas com o Irã, são adversários nessa questão. E a Índia aí fazendo uma manobra bélica com o principal adversário do Irã, isso também será que não vai irritar lá os persas? Não sei, né? Deixa teu comentário aí. O comentário é relevante. E também, sempre lembrando, deixa sugestões aí referentes ao canal, porque sugestões são bem-vindas também de forma, lembrando, também de forma educada, porque a recíproca vai ser verdadeira. Por falar em questões de belicistas, os Estados Unidos ficou de dar uma resposta ao Irã em relação àquela questão do ataque à base americana na fronteira da Jordânia com a Síria. E agora, né, autoridades dos Estados Unidos, né, confirmaram, né, através para a CBS News, que é uma importante rede também de notícias americana, que já foi aprovado esses planos. Os planos já estão aprovados e eles vão começar a dar andamento nisso. Ou seja, o que tá para vir aí em relação a essa resposta americana aos iranianos? Você acredita que isso vai vir numa forma grande, de um ataque grande, de um ataque cirúrgico, pontual, aos moldes do que os Estados Unidos fizeram com o Soleimani? Então, o que você acha em relação a isso aí? Como vai ser esse ataque? Eu aposto que vai ser algo pontual, algo que vai ser ao estilo que aconteceu com o Soleimani. Eu acredito que seja assim e também acho que é a forma mais inteligente de fazer isso. Se é que conflito é algo inteligente, né? Mas enfim. O que você achou dessas notícias aí que eu trouxe nesse vídeo? Deixa teu comentário aqui. Lembrando, mais uma vez, que sugestões são bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca vai ser verdadeira. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.